A vida que agora vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa é uma fala do apóstolo Paulo, é um trecho de uma carta escrita por ele, em que ele destaca a vida pela fé, a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Pode declarar isso em voz alta comigo: a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa declaração deveria ser o hino de quem anda com Deus, porque nós fomos chamados a viver pela fé, o que significa dizer que não vivemos pelo que vemos, vivemos pelo que cremos. Agora é muito fácil dizer, mas aplicar a teoria de forma prática, em meio a situações reais, em meio a furacões, é algo absurdamente diferente, porque a fé pede coisas que nós não estamos dispostos a dar. A fé pede resistência, enquanto tudo em nós faz campanha pela desistência. A fé pede calma, quando não há motivo algum para se estar calmo. A fé pede confiança, quando as ameaças são reais e eminentes, quando tudo ao redor está desmoronando, quando os meus sonhos viram pesadelos, quando aquilo que eu mais temia me acontece, me alcança. Todos nós, igreja, experimentamos frustrações, desânimos e, em decorrência disso, o sentimento de que não vamos conseguir. Só que aí vem a fé, assobiando, despreocupada, e nos garante que há vida após a tempestade. Vem a fé e nos dá esperança, nos capacita a continuar, nos ajuda a não perder o foco, a não perder Jesus de vista, nos ensina que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo quando isso parece pouco provável. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22, dois versículos, 31 e 33, 31, 32 e 33, três versículos. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Jesus estava reunido com seus discípulos, e aí Jesus faz uma revelação dramática. Ele está dizendo a Pedro que Satanás estava prestes a peneirá-lo. Jesus estava preparando o espírito de Pedro, porque essa peneira iria moê-lo. Pedro seria sacudido, Pedro teria a sua resistência testada até o limite. Essa é uma história que fala muito forte aos nossos corações, porque mais hora ou menos hora, todos teremos que lidar com uma peneira. Mais hora ou menos hora, nós seremos peneirados. A peneira faz parte
do projeto de Deus para todo aquele que Ele chama, para todo aquele que Ele ama. Peneirar vem da palavra grega, siniazo, e significa agitar, significa sacudir. A referência para aqueles primeiros discípulos era óbvia, para nós não, mas eles sabiam o que era plantar e colher, viviam de agricultura de subsistência, de pesca de subsistência. Nos dias de Jesus os processos eram artesanais, manuais, não havia as facilidades tecnológicas para se peneirar, nem para se plantar trigo, então colher trigo era algo bastante trabalhoso. Primeiramente os trabalhadores, os ceifeiros, eles juntavam as hastes dos trigos, que eram sendo colhidos no campo. Depois eles com essas hastes em mãos, batiam com esse trigo no chão, ou contra uma superfície dura, para que as sementes fossem soltando, para que o trigo fosse soltando das hastes. Ou ainda eles puxavam um animal num trenó, que debulhava por cima das hastes e as quebrava em pedaços, e esse processo separava então os grãos da haste, mas também separava o joio do trigo. Diga, o joio do trigo, porque o trigo não tinha nenhum valor, do trigo não se podia fazer nada. Aliás, o joio não tinha nenhum valor, o joio dele não se fazia nada, o joio precisava ser só queimado, ninguém fazia pão, ninguém fazia farinha usando joio, mas usando trigo. E joio e trigo na região palestina são plantas que se crescem juntas e são muito parecidas, são muito similares. É muito difícil você identificar o que é joio e o que é trigo, mas nesse processo se separava joio e trigo, porque só trigo seria peneirado. Então em seguida os lavradores pegavam esse trigo, os lançava ao alto, e os grãos com as sementes inteiras desse cereal caíam na eira, e o vento levava embora o que era palha. Então nesse processo o trigo era purificado, a palha ia embora, e aí então os grãos eram bem peneirados para que se retirasse toda aí qualquer impureza. Essa foi a figura usada por Jesus para explicar o que ia acontecer com Pedro, para preparar o coração e o espírito de Pedro. Nessa caminhada de fé, igreja, não é incomum nós nos perguntarmos coisas como: por que eu sirvo a Deus, busco a sua justiça e ainda assim sou afligido? Por que algumas coisas acontecem conosco, nos causando dor, nos causando tristeza? A boa notícia aqui é que Ele só peneira o trigo. Então se você hoje está sendo peneirado, significa que você não é joio, significa que é um destino para você, que Ele tem um futuro, que Ele tem uma função, que Ele tem um propósito para a sua vida. Se você fosse joio, você não estava sendo peneirado, não precisaria ser preparado, não há utilidade para joio. A boa notícia é essa: o trigo é peneirado, o joio não. Então escolhe alguém do seu lado e diz assim para ele: se hoje você está sendo peneirado, esse é um bom sinal. Dá uns 3 tapinhas no ombro dele e diz assim: você não é joio. Havia muita palha no caráter de Pedro, e ele nunca poderia ter sido quem foi chamado a ser, sem passar pela peneira, sem ser peneirado. Pedro, o apóstolo, de temperamento sanguíneo, se destacava entre os discípulos, era aquele cara que numa rodinha ele é o centro das atenções, é o que fala mais alto, é o que conta mais história, é o que fala mais.
esse Pedro se transformou num grande pregador. Na sua primeira pregação, 3.000 pessoas foram salvas, 3.000 pessoas se converteram. Só que Pedro nunca poderia pregar o que não tivesse vivido, nunca teria autoridade sobre as áreas onde não tivesse vencido. Pedro teria que pregar o que vivia e viver o que pregava. Jesus simplesmente não iria permitir que esse embaixador falasse em seu nome com muito carisma, mas com seu caráter não tratado. Há pessoas que simplesmente não entendem a importância de se passar pela peneira, de se deixar levar a palha, de se deixar levar as impurezas, para que fique tão somente aquilo que é útil, que é legítimo. Pouco importa, na verdade, o quão bem você prega, o quão carismático você possa ser, o número de pessoas que você consiga arrebanhar ou reunir. Prega, que é uma beleza, mas longe do ministério, parece outra pessoa. No dia a dia, faz fofoca, causa intriga, fala palavrão, não respeita o marido, agride a esposa, xinga a mãe, mente, desonra os pais, se descontrola, pavio curto, vive dando showzinho, vive fazendo confusão. É um anjo na igreja, pregando, fazendo a obra, perto do pastor, mas longe do altar, longe da igreja, parece que se transforma, vai indo muito bem, até o momento que alguma coisa o incomoda, que nessa hora parece que ele incorpora o Beuzebu. E aí vem a peneira, e a peneira faz pensar, a peneira faz refletir, a peneira faz buscar comunhão com Deus. E Pedro, ele viveu exatamente esse processo quando ele foi peneirado. Ele faz uma declaração de fidelidade, Jesus emenda dizendo: até o galo cantar, você me nega 3 vezes. E quando isso acontece, Pedro tem um retrato mais claro da sua natureza e de quem realmente ele era, e isso o quebra. Essa é a rocha sendo lançada sobre Pedro, ele é esmiuçado, ele está lidando com as suas fraquezas, ele está lidando com os seus pecados, com a sua falta de fé, com os seus pontos fracos. Então a origem dessa peneira aqui, desse sofrimento de Pedro, era espiritual. Ele estava passando, como todos nós passamos, por um processo de transformação, e ele viria a se converter ao reino de Deus, e ele seria um líder muito influente. Então a boa notícia é essa: se Deus está me peneirando, é porque há um objetivo, há uma missão, há um propósito. Ele está me tirando as cascas, me tirando a palha, me purificando e me limpando, porque assim como ele fez com Pedro, um dia ele vai me transformar em alguém que fará a sua obra, que pregará em seu nome, que fará sinais, que fará maravilhas, que representará o seu reino nessa terra. Sabe o que é incrível aqui? Nesse momento, Pedro não tinha ideia da grandiosidade da sua chamada, porque até aqui os discípulos estavam tremendamente confusos. Aqui nesse ponto, Jesus está dizendo que ele ainda iria se converter, então ele não tinha certeza de nada, ele não sabia nem exatamente qual era o seu destino, o que ele seria nos planos de Deus, quem era Pedro no projeto do reino. Ele não tinha nenhuma ideia sobre isso, mas Satanás tinha. Satanás tinha. Então você pode não saber o que vai ser do seu futuro, você pode não saber o que será o impacto da tua fé e do teu posicionamento em Jesus, mas Ele sabe, e Ele vai usar todas as suas cartas, e todas as suas estratégias, e todos os seus tentáculos, para te fazer desistir, para te fazer sair do trilho, para te fazer deixar de crer. A peneira para Satanás era uma
uma chance que ele tinha de paralisar Pedro, de tirar Pedro de campo, de neutralizar a sua força, de neutralizar o poder do seu ministério. Mas para Cristo, aquela peneira era só uma maneira através da qual ele seria purificado, ele seria transformado. Então creia,